Oi, pessoal. Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai falar com o Sérgio Saraiva, que é o sócio da RAP. O RAP ele surgiu como uma plataforma de delivery, supermercado, restaurante, farmácia, bebidas, e-commerce e até entretenimento. O RAP está presente em 9 países da América Latina e a empresa, atualmente, ela tem um valor de 3,5 bilhões de dólares. O RAP ele atua em 100 cidades do Brasil, sendo que é uma empresa totalmente focada no usuário. Ela tem um banco de dados riquíssimo em informações de clientes e ele busca integrar ainda mais a jornada do consumidor, ampliando cada vez mais o seu ecossistema. Eu vou falar um pouco também do Sérgio Saraiva, né? O Sérgio ele é sócio do RAP e investidor em diversas startups ligadas à tecnologia. Ele foi presidente do RAP no Brasil de janeiro de 2020 a julho de 2021, e antes de ingressar na companhia, ele trabalhou mais de 20 anos na Ambev do Brasil, onde ele começou como trainee em administração, e depois ele assumiu operações de liderança no Brasil, Peru, China e Coreia. E, além disso, o Sérgio trabalhou na Dileto e na Cielo. Sérgio, muito prazer em ter você aqui conosco, aqui nessa entrevista, e eu queria começar te perguntando qual foi a oportunidade de negócio que vocês viram para fazer o RAP? Olha, Sérgio, vou te chamar de Xará aqui para ficar mais fácil, e a coincidência é que são dois mentes brilhantes neste momento juntos. Cara, a ocasião foi o seguinte, a gente nasceu como empresa sempre muito preocupado com o que o cliente, que o consumidor tinha na cabeça. Né? O que a gente podia antecipar, atender a necessidade, se engajar com ele, etc. Então, começou com entrega de restaurante, supermercado logo em seguida, e aí foi crescendo. Mas no início era assim, as pessoas recebiam um donut, um pãozinho redondo que é comum na Colômbia, que tem nos Estados Unidos também, para baixar o aplicativo. Né? E à medida que elas não precisavam usar, mas só baixar. E aí muitos baixaram, a gente dava um donut, e muitos baixaram e começaram a usar, e aquilo ali foi se tornando hábito. Então foi através de um incentivo simples, mas um incentivo onde que os usuários baixavam e a gente entendia o que eles queriam. E aí uma coisa importante para falar, não sei se você sabe dessa, mas aquele bigodinho do RAP nasceu com a ideia de ser o seguinte, a gente quer ser o mordomo, quer ser o seu prestador de serviço, o cara à disposição para te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. Não é só garçom, né? Porque a gente faz coisas, a gente vai no chaveiro, vai no cartório, a gente fica na fila do restaurante para você. Então, a ideia é ser, hoje em dia tem cartão de crédito, somos banco, e como é que a gente se antecipa essas necessidades? Então, nasceu pequenininho, com esse conceito sempre do cliente, do usuário no centro, e o bigodinho é desde o seu início, no sentido de pegar aquele conceito e transformar aquilo no DNA da companhia, de ser prestador de serviço, de atender o cliente com maestria, com aquele momento que se fala assim, momento uau, né? Aquele momento de encantamento que a gente faz isso com muita frequência. O que é o RAP? Né? A gente é um ecossistema. Então, esse ecossistema tem o cliente, que é o C, e tem o B, que é o estabelecimento comercial, é o chamado business, o B de business. E a gente conecta tudo. Então, esse ecossistema, Sérgio, é muito bacana, porque é o seguinte, ele começa pelo usuário, a gente entende essa necessidade do usuário, se antecipa muitas vezes, faz uma escuta muito ativa e usa muito dado desse comportamento dentro do app para poder entender o que ele quer. Uhum. Na hora que a gente faz isso, a gente conecta com o estabelecimento comercial, o B. E na hora que você conecta com o B, que é o seguinte, como é que eu atendo aquela necessidade? Então, um cliente quer num determinado bairro farmácia, ele quer um e-commerce, quer uma loja de flores, e a gente conecta com esse cara. Quando a gente faz isso, a gente providencia, que na realidade é contratado pelo cliente, um entregador. A gente sugere e o cliente usa o entregador. Então, o cliente paga no estabelecimento comercial o preço de gôndola, tem um entregador que faz essa ponte, o entregador remunerado com frete e com a gorjeta de todo dele, né? E a gente cria esse ecossistema onde tem esse balanço. Então, na realidade, os dois, o B2B Sim. E o B2C, são parte desse ecossistema. Então, a gente tem que garantir que, inclusive, o entregador seja
satisfeito, seja equilibrado esse tipo de serviço. Então, é a beleza de um ecossistema de colaboração, principalmente de equilíbrio, né? Isso te dá também a possibilidade de você crescer, que é uma das coisas que a gente vai falar, de uma forma quase que sem limite, né? Porque o mais importante você tem na mão que são os clientes do B2C, e a quantidade a diversidade de serviços que você pode oferecer para isso é enorme, né? A Amazon começou com um livro, né? E onde é que ela está hoje, né? É exatamente isso. Ou seja, agora, uma coisa bacana, assim, é que a gente fala que assim, tem que escutar o cliente, tem que entender, etc. E eu já trabalhei em algumas empresas, como você falou aqui, que escutam o cliente, mas a escuta é diferente. A escuta, quando você faz a escuta que o Rappi faz, que é uma escuta não só ativa, fazendo o que todas as outras empresas, mas uma escuta bem ativa em termos de focus group e com frequência, usando dado. Então, pouca empresa tem acesso a isso. Lógico que o dado é confidencial, mas pensa o seguinte: a gente monta esse ecossistema para o bairro, e dependendo do bairro, a gente quebra o bairro ainda, que a gente chama de microzona. Então, uma área de 2, 3 quilômetros quadrados, que é uma microzona. E aquela demanda daquela microzona, às vezes no próprio bairro, dependendo do bairro, ela é diferente da outra. Então, por exemplo, você tem um bairro que tem uma parte mais residencial e do outro lado tem uma parte mais comercial. Acabou aí. Demandas absolutamente distintas. Então, aqui você pode, no residencial, você pode ter flores, coisas para casa, em mais restaurantes 24 horas por dia praticamente, e no comercial você só tem a demanda comercial mesmo, né? Então, horário de almoço, já não tem muito jantar. Então, a gente quebra e essa oferta ela é segmentada conforme aquela micro-região. Pelas características e perfil de consumo, né, de cada região. Perfeito. Exato. O bairro numa cidade grande como Rio de Janeiro, né, que tem o quê? 7 milhões de habitantes, já é uma unidade muito grande, né, de clientes, né? Então, realmente, você tem que quebrar isso, porque é possível você tirar insights mais específicos, né, sobre as várias tribos, por assim dizer, que moram. Você sempre tem lugares que são mais comerciais, lugares mais de moradia, lugares mais de restaurante, né? E você está me dizendo que é através desses dados que você não só escuta o cliente, mas você lê o cliente também, né? Não, eu vou te dar um exemplo. A gente lançou um serviço nesse ano chamado Rappi Turbo. Nas principais cidades, a gente está chegando agora para mais ainda. Então, fora Rio e São Paulo. A gente, no início, era só São Paulo, Rio, agora já está em BH, já está em Recife, já está em outros. O que é isso? É que a gente entrega na tua casa, em 10 minutos, os itens daquele Rappi Turbo, que estão naquele... O que são esses itens? São os 1.000 itens mais vendidos da curva A de venda de um supermercado. Só que os 1.000 itens mais vendidos na curva A do supermercado de uma região, ou de uma micro-região, é diferente da outra. Então, esse mix, ele varia, e não adianta, digamos assim, eu estou lançando um produto, queria colocar esse produto para vender no Rappi Turbo. Não. Enquanto ele não chegar na curva dos 1.000 itens da curva A, não adianta colocar porque ele não vai vender, e ele tem que ter giro. Mas imagina você colocar uma compra, normalmente são compras pequenas, mas que chega na sua casa em 10 minutos. Isso é fantástico. Então, isso e tem lugares que a média é 8, né? A média. Isso é fantástico, realmente. Eu já recebi na minha casa em 5. Né? Assim, é algo assim, você desliga o telefone, troca 2 palavras com sua esposa, já chegou. Agora, isso exige 2 coisas também que você me faz pensar quando você fala isso, né? A primeira é a questão de distribuição, né? Não só a logística daquele motoboy, ou de quem quer que seja que vai entregar, né? Mas aonde que isso está armazenado para que você possa fazer uma otimização de rota e chegar em 10 minutos. Então, tem uma questão logística aí. E o segundo é a dinâmica, não só de preço, né, mas a dinâmica também de circunstâncias em volta. Por exemplo, o Walmart ele faz muito isso, né? Quando muda o tempo, ele troca as prateleiras, as gôndolas, né? Quando começa a fazer mais frio, mais calor, dependendo da época do ano, né? E hoje isso é uma alocação dinâmica. Vocês também têm que levar isso em consideração para os itens da curva A, né? Da parte A da curva, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente faz, então, por exemplo, estamos no inverno, né? Pegando o seu exemplo do Walmart, a gente faz igualzinho. Quais são os tipos vou pegar uma coisa fácil de comparar, de bebidas, né? Então, certamente cerveja vende, mas não vende proporcionalmente quando vende enquanto no verão. Né? Então, tem vinhos, tem bebidas mais quentes. Então, essa curva é sempre corrigida, mas uma coisa bacana é a seguinte, e aí que você está falando do cliente, a gente explorou o comportamento do cliente. Sabe como que veio essa ideia do tubo? Eu não sei dizer os outros estados, porque ainda as viagens não estão normais, mas em São Paulo,
ter muito comum o lançamento de apartamentos de 25 a 30 metros quadrados, às vezes até um pouco menos. Sim. Então, o que acontece com esse apartamento, né? Esse apartamento não tem mais uma geladeira, não tem espaço para uma geladeira, ela tem um frigobar e é isso. Ela não tem mais uma despensa, ela tem uma portinha e acabou, não cabe mais que isso. Então, o que aconteceu? Quando mudou esse hábito do consumidor para apartamentos desse tamanho, a gente teve que adequar o processo de entrega. Porque o que significa isso? Às vezes você está fazendo um jantar e esqueceu, sei lá, o molho de tomate, ou acabou o molho de tomate, ou abriu o molho não era aquele que você queria, que é um outro, queijo ralado, alguma coisa assim, e não dá para esperar fazer uma compra normal, esperar 1 hora, 45 minutos, você não tem esse tempo, você precisa de 10 minutos mesmo. Então, o nosso grande concorrente era o próprio cliente descer e ir na padaria, no empório do lado de casa e comprar. Então, a gente lançou um produto para atendê-los sem que ele tenha que, de fato, mudar a sua rotina, ser impactado. Isso é o bacana, essa escuta, tem vários casos, essa escuta é muito bacana e muito rica. Escuta baseada em dados também, né? Então, e é isso. Então, o nosso dia a dia é esse, se antecipar as demandas que, às vezes, nem os próprios clientes chegaram à conclusão que precisam. Isso é fantástico. Bom, tem uma pergunta que eu quero também fazer, que eu estou curioso, que eu acho que você deve ter respondido aí muitas vezes, mas eu acho que é legal a gente fazer essa pergunta para todos os segmentos de indústria, porque a pandemia teve impacto muito grande, não só no varejo, né, na saúde. É impressionante como que essa pandemia afetou. E eu queria saber como é que se foi isso para você, qual foi o tipo de curva que isso deu para você? Foi uma curva em N, ou seja, subiu tudo de repente, ou você teve aquele vale e depois ela melhorou? Como é que se comportou aí as operações, as transações? Olha, Sérgio, a gente aposta nesse modelo de entrega, de ser um super aplicativo, porque na essência esse ecossistema é um super aplicativo com várias linhas de negócio, né? Desde viagem, banco e as verticais que eu já falei aqui. Então a gente aposta há mais de 5 anos. Isso é uma visão de longo prazo da companhia. E eu acho que a gente estava bem posicionado no momento que aconteceu, pelos motivos errados, não tenho dúvida de dizer isso, assim, a gente acredita realmente que foram os motivos errados, mas a gente estava bem posicionado e conseguiu se estruturar para ter um atendimento, mesmo naquele momento de um ápice gigantesco, a gente conseguiu crescer, conseguiu já atender, conseguiu superar a expectativa. E uma coisa que a gente usou muito foi o que se chama benchmark, né? A gente ligou para os países que já estavam passando pela pandemia, como Itália e Coreia e a própria China, para entender o que deu certo lá e o que deu errado. E aí o que deu certo, o que deu errado, trouxe para o Brasil. Falei assim, com o aprendizado de lá, vamos cometer outros erros, não os mesmos, né? Então, a gente conseguiu crescer a operação, a gente contratou muita gente, a gente trouxe, por exemplo, a gente só tinha 98% eram entregas de moto, então a gente trouxe carro para a plataforma. Por quê? Porque as pessoas faziam compra de mês, ou que dava, você vai lembrar daqueles casos do papel higiênico, que acabou, etc. e tal. Então, a gente conseguiu entender esse novo modelo, baseado no que aconteceu nos outros países, e se antecipou. Então, o crescimento foi um crescimento de inclinação bastante forte e continuou. Ele não continuou no mesmo ritmo, mas ele continua numa base diferente. Ela continua crescendo e eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu é que o brasileiro mudou de hábito. O brasileiro não, o mundo mudou de hábito, né? Antigamente você achava que tinha que sair de casa para fazer tudo, hoje em dia a gente viu que não precisa sair para fazer muita coisa, né? Médico em casa, boa parte das consultas, grupos de encontro, todo mundo fazendo brindes em casa e, óbvio, não substitui de igual forma, mas atende, né, de uma forma que resolve nesse momento e acho que mudou o hábito para frente, né? Eu acho que tem certas experiências que o consumidor sempre vai preferir fazer isso de uma forma mais automática, porque, na realidade, eu não sei, na minha cabeça, eu não acho que seja uma experiência muito reveladora você ir no supermercado fazer compra, né? Não acho que você saia de lá em êxtase, né? Então, eu acho que se você pode fazer uma coisa para automatizar isso, como, por exemplo, tem startups que começaram a criar serviços de assinatura para você comprar ração de cachorro, né? Para você comprar o ossinho dele, né? E com isso deixar de ir no supermercado só para fazer isso, né? Então, eu acho que à medida que você for identificando quais são as coisas que o consumidor prefere fazer por telefone e receber em casa, é um grande achado que você está fazendo, que você vai ajudar muitas pessoas a só realmente focarem naquilo que elas podem fazer, né? Então, nesse aspecto é legal. Agora, a pandemia também deve ter ajudado a
a aumentar o nível de conscientização sobre o RAP também, né? Porque, de repente, muita gente tinha ouvido falar, mas nunca tinha experimentado. Então, essa curva deve ter aumentado, além da pandemia, também porque ela possibilitou esse marketing, né? Vamos dizer assim, forçoso. É verdade. Entrou, acho que se a gente pudesse falar o seguinte, a base de usuários cresceu de forma impressionante, como há de se esperar. A gente não divulga esses números, mas cresceu de forma impressionante. Mas muito mais do que só a base ter crescido, o que aconteceu, Sérgio, foi o seguinte: muito usuário que só usava restaurante, ele começou a usar o aplicativo em mais coisas. Então começou a usar farmácia, supermercado, viu que tinha que dar um presente de Páscoa, conseguiu resolver ali, um dia dos namorados e tal. Então isso fez com que a experiência do cliente, ou que entrou, ou que já estava na plataforma, fosse mais completa no sentido do super aplicativo que a gente aposta, né? Que a gente investe e, na realidade, a gente é um grande super aplicativo hoje. São 9 verticais de negócio quando se considera embaixo de um aplicativo só. E que são 9 negócios diferentes. Por enquanto. Por enquanto, cara. A gente é criativo. Daqui a pouco vai ser. Eu não posso antecipar aqui, não, mas daqui a pouco sai mais. Eu acho que isso é uma sacação muito bacana, sabe? Que a gente sabe, né? Como você mesmo falou, né? Em vezes anteriores aí, né? Que é uma ideia que veio muito da China, né? Que é muito especializada nisso. A China tem condições que ela consegue reunir condições que outros países capitalistas convencionais não conseguem, que é o monopólio total das informações, né, das pessoas, né, se ela quiser tem concorrência, se ela quiser não tem. Então, ela conseguiu fazer alguns super apps, ou deixou florescer alguns super apps aí, que são um exemplo muito interessante como estratégia de negócio, né? Não, eu só ia falar o seguinte, é verdade, mas já tem super app no sul da Ásia, já tem super app sendo montado na China, na América Latina, somos nós, posicionado em 9 países, como você mesmo disse no início, né? E aí, quando você começa a olhar, qual a diferença? Tudo bem que a China, o que você falou, acredito, de fato, tendo morado lá, faz sentido. Mas outros países estão conseguindo replicar, mas o grande segredo, independente das condições da China, o grande segredo é como é que você entende o usuário, como é que você ganha esse usuário, né, de fato agregando valor, ganhando tempo. Porque para pensar que sua vida é super corrida, né? A gente está aqui nesse horário, noite aqui, para quem não está sabendo, mas noite, e em algum momento não dá tempo de fazer o jantar, não dá tempo de fazer, né? Uma solução é pedir. Então isso começa a mudar o hábito, né? Começa a mudar o hábito, ou seja, de uma forma que a gente acha o seguinte, eu acho que a tendência é que as pessoas cada vez mais investam no lazer, no tempo para compartilhar com um familiar, com uma pessoa querida, e as coisas mais automáticas sejam, de fato, passadas para um aplicativo como o nosso, ou qualquer outro aplicativo. Né? As experiências que não são... né? Que não são enriquecedoras, né? Toda a experiência que não for tão enriquecedora assim, é verdade. Agora, eu acho que a China, ela também reúne condições diferenciadas pelo grau de desenvolvimento tecnológico deles. Eu acho que em termos de inteligência artificial eles já estão muito na frente do que os Estados Unidos, porque se você pegar a ByteDance, que é a dona da TikTok, os algoritmos do TikTok de fidelização, eles estão dando um show no Facebook, por exemplo. As pessoas estão ficando no TikTok, e a própria ByteDance ela é dona de videogames na internet. O governo chinês teve que proibir que os jovens ficassem mais do que 1 hora ou 3 horas, sei lá, por dia, porque estava... 3 horas, né? Porque estava já ficando vício. Então, ou seja, eu acho que há uma tendência da população, mas também a inteligência dos algoritmos, o grau de assertividade para conseguir reter você dentro da plataforma, ele é fundamental. E isso, para mim, é um exemplo de uma boa leitura dos hábitos do consumidor, concorda? Concordo muito. E tendo morado na China 5 anos, quando você me apresentou ali, o que eu vejo é o seguinte, eu saí em 2011 para cá, em 10 anos, é um outro país. Eu voltei depois, num intervalo menor, e é impressionante a velocidade com que o país tem evoluído. E tem evoluído, uma das coisas que eu acho que são fundamentais, a infraestrutura, que quando teve a crise de 2008, o país investiu muito, mas muito em tecnologia, em infraestrutura mesmo, e muita coisa em educação. E aí vai colher o fruto 10 anos depois, 15 anos depois. Então, você tem razão, hoje os Estados Unidos e China estão brigando ali por número de patentes, por inovações, por unicórnios,
E a China promete e promete muito, vai dar trabalho. Deixa eu só voltar aqui, né? Eu não sei o quanto você pode compartilhar com a gente, mas você está dando dicas de que, obviamente, você está falando de super app, você está falando de, se não me engano, 9 verticais. Então, eu acho que certamente tem previsão de expansão geográfica, de segmento de negócio, funcional, né? O que você pode falar para a gente, dentro do que você puder, sobre isso? Eu não posso falar muito, porque isso também é segredo de Estado. Não, mas o que a gente pode falar é o seguinte, especificamente de Brasil, que eu acho que é o foco, né, da nossa conversa aqui. A gente começou muito forte em São Paulo, onde a gente, de fato, tem uma presença grande, expandiu para as outras cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, etc. E o plano para os próximos 12 meses é, de fato, replicar a experiência de São Paulo, que é muito forte, para as outras cidades. Além do que, expansão de outras cidades marginais ao que a gente já está operando. Esse é o plano. Esse é o que eu posso falar. Como constantemente a gente está lançando, revisando a demanda do cliente e revisando também o que a gente pode ofertar, tem um pipeline, tem uma linha de produção de novos negócios. Isso eu não posso falar, mas te garanto que antes do final do ano sai coisa aí. O que eu entendo aqui do ponto de vista de arquitetura, né, como vocês têm uma plataforma que une oferta e demanda, e o eixo central são as informações de clientes que você tem, não tem limite isso. Isso vai depender muito mais da direção que vocês querem dar estratégica, né, do posicionamento e de orçamento, né, de investimento, né. E corrigindo uma informação que eu dei errado aqui na sua apresentação, eu falei que que a RAP estava valorizada em 3,5, né? Você falou que já inverteu, já está em 5,2 bi, né? Ou seja, você vê a velocidade das coisas entre a minha apresentação sobre a RAP e a nossa conversa agora já valorizou 2 bi, pô. Então vamos fazer mais uma para ver se é toda diariamente aqui. Não, é isso mesmo. A capitalização foi isso, a companhia tem, de fato, captado dinheiro para crescer. Essa presença em 9 países é porque a gente quer se posicionar na América Latina e não quer ser fora. Então, muita gente me pergunta, Estados Unidos, Europa, etc. Não. Nosso foco é a América Latina, a gente somos uma empresa da América Latina para a América Latina para entender, superar as necessidades do cliente, entender e superar, né, na realidade, as necessidades do cliente, encantando com esses momentos. Então, acho que é isso aí, Sérgio. A gente está aqui para fazer diferença, para ajudar esse ecossistema, e a gente, diferente da economia, né, quando você fala da nova economia, muita gente não consegue entender, né? A nova economia é um ecossistema de colaboração. E não é que eu quero ganhar o máximo toda hora, etc. Se fizer isso, não vai existir daqui a algum tempo. O que a gente quer, como é que a gente equilibra esse ecossistema de uma maneira que, se não for ganha-ganha para todo mundo, não tem sentido ele existir. Ponto. Essa é a nossa crença. Crescer o bolo e otimizar o bolo, né? Vamos dizer assim. Juntos. Exatamente. Então, cada um faz o que tem de melhor, porém todo mundo integrado, né? Vamos dizer assim. Essa que é a grande diferença do século passado. Acho que a globalização e a internet trouxe muito desse conhecimento, dessa postura, né, de que hoje tem gente que faz muito melhor determinadas coisas que você faz. Então, antigamente você se preocupava muito em estabelecer barreiras de entrada para não deixar nenhum concorrente entrar, só que isso hoje é impossível, né? Haja visto Tesla, Amazon, né? Então, como não tem barreira de entrada, o melhor que você faz é se unir a parceiros, né? Estabelecer um ecossistema, estabelecer parcerias, para que cada um faça aquilo que faz melhor, né, e com isso você possa se beneficiar. Uma coisa que eu tô pensando aqui também, que eu fiquei em dúvida, é o seguinte: vocês têm também comércio eletrônico, ou os comércios eletrônicos, as vendas e tal, são todas dos clientes B2B de vocês? Na realidade, o que a gente faz é o mesmo conceito de restaurante. A gente tem o e-commerce, a gente chama de shopping, de mall, né? Ele está ali. Então, por exemplo, brinquedo, chocolate, etc. São lojas desses operadores que já vendem igual no supermercado. E a gente faz a conexão. Só que a gente faz, e aí pensa uma coisa, Sérgio, a gente entrega normalmente no e-commerce em 30, 40 minutos. Então, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho uma televisão aqui atrás que o cabo ficou curto, porque eu mudei o layout. Aí eu ia ficar, se eu fosse pedir, ia ficar um dia, 2 dias, eu ter que ir ao shopping. Eu pedi, em 30 minutos estava aqui, resolvi meu problema, eu continuei meu dia sem estresse. Quanto que vale esse tipo de coisa? Entendeu? Quanto que você está disposto
a esperar ou não. Então, o mundo hoje está cada vez mais de conveniência, né? Então, por isso, pegando o teu gancho, nós não somos um grande e-commerce de grande volume. Você não vai comprar 2, 3, 4 caixas de vinho, 2 pares de tênis, vai comprar uma quantidade menor, mas aquela quantidade que vai fazer diferença naquele momento que vai te impactar. E quem sabe também amanhã também não está fazendo isso com vinho e com outras coisas, porque o cara que faz vinho, ele é bom de fazer vinho, mas não necessariamente ele é bom de entregar. Quem é bom de entregar é a RAP, né? Então... É isso aí. A gente entrega vinho também, tá? Só para te dizer. Exatamente. Você pode entregar qualquer coisa, eu acho que esse aqui é a grande força, né? Você não está competindo com quem está vendendo, você está competindo com quem está entregando, né? Por assim dizer. Que é uma parte da experiência. É uma parte da experiência, desculpa te interromper. Mas também é o seguinte, você está competindo contra o cliente pegar o carro dele, pegar a bicicleta, sair a pé para comprar. Então, eu vou te dar um desafio que a gente está tentando montar. O RapTurbo, nós estamos querendo começar a entregar pão quente em casa. Pensa que assim, estamos substituindo, estamos levando a padaria para casa. Sim. E essa beleza. Então, toda hora a gente está se desafiando a fazer uma coisa diferente. Sérgio, o que você considera os fatores críticos de sucesso da... Acho que o principal deles, eu já falei bastante, vou só daqui, depois vou explorar outros, é encantar o cliente, ter como cliente no DNA mesmo, né? Esse é o principal ponto. Segundo, quando você faz essa escuta, você se força a fazer coisas diferentes, você tem que inovar. Então, como consequência disso, é uma empresa extremamente inovadora. E aí, o perfil que a gente busca de pessoas que tenham essas duas características na cabeça são, normalmente, pessoas que empreenderam. Pessoas que já tiveram negócio, que já deram certo, venderam, pessoas que não deram certo e aprenderam com aquele erro, para que essas pessoas não pensem só como um funcionário fazendo aquele processinho, mas elas encontrem ali oportunidades de melhorar o nível de serviço, de inovar. Então, essas são as 3 características bastante relevantes, né? E o resto é execução, né? Tem que ter muita disciplina, capacidade de execução, porque senão só inovar não fica nada em pé. E nessa execução a gente, obviamente, está cada vez mais tentando surpreender o cliente, né, que é o início e o fim de cada parte desse ecossistema. Então é isso, de uma maneira muito simples, muito objetiva, são essas características que a gente busca. E aí a consequência, Sérgio, é que você monta esse modelo de negócio, quando começa a ter adesão, começam a ter pessoas interessadas não só em entrar nesse ecossistema, mas investir nesse ecossistema, e aquilo que você falou, vai crescendo o bolo para todo mundo ter um pedacinho maior amanhã do que tinha hoje. É interessante isso, eu queria até chamar a atenção do pessoal que está vendo a gente, né? O Sérgio está falando de uma coisa que é muito representativa do que é fundamental para você ter sucesso na nova economia, né? Ou numa transformação digital, o nome que a gente quer dar. Você não só precisa ser bom de ideia, de inovação, mas o teu produto tem que ser sustentável, né, financeiramente, você tem que ser bom de execução e você tem que orquestrar todo um ecossistema que, inclusive, vai ter investidores, né? Porque dinheiro também é sempre bom, né? E aí o que acontece? Você está fadado ao crescimento, porque você vai inovando, você vai querer reduzir o tempo de entrega, para isso você vai ter que usar ou novas tecnologias e novos processos, né? E vai precisar de investimento. Então você vai tendo um bolo que se amplia cada vez mais e um desafio que é infinito, né? Um desafio permanente, que eu quero dizer. Né? Então, eu acho que esse é um fundamento muito importante, que acho que muitos empresários ainda não entenderam, que isso vai ser uma busca incessante, e quanto mais você crescer, mais você vai precisar estar olhando fontes de financiamento, fontes de inovação, fontes de talento, para que você possa, então, manter essa tua plataforma em pé e crescendo, né? Exatamente isso, Sérgio, e não é moleza, não. Você pensa que você tem 9 negócios, com essa base gigantesca de clientes, e é isso. Então, é difícil replicar, é difícil executar, e requer gente com esse perfil que eu acabei de escrever, senão não faz sentido. Legal. Não fica em pé. Legal. Sérgio, por mim eu ficaria aqui até não sei quando aí conversando contigo, mas certamente a gente tem que falar sobre China. Isso com certeza a gente tem que marcar uma entrevista. Eu queria te agradecer muitíssimo aí todo o teu depoimento aí, a tua experiência. Acho que foi muito legal para mim, para o pessoal que está assistindo. Queria também reforçar, né, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like aqui, aperta o sininho para você poder acompanhar discussões desse nível, com aqueles que estão fazendo a transformação digital no Brasil e na América Latina, né? E me despedir do Sérgio, agradecer mais uma vez, me despedir de todo mundo aí que está assistindo a gente, até o nosso próximo vídeo aí.